enviar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, governador do mundo, cujo símbolo na cidade do Rio de Janeiro, uma estátua de concreto armado, representa que o Mestre está de braços abertos sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Portanto, que a noite de hoje possa ser de reflexões quanto às nossas atitudes enquanto cristãos, em meio a essas turbulências, que não poderia ser diferente, tendo em vista o planeta de expiações e provas que nos encontramos. Que nesta noite, os mentores espirituais, nossos anjos protetores, possam guiar-nos em um só pensamento, no pensamento dos ensinamentos do Cristo e seu olhar complacente em nossa pátria amada. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria que a gente mais uma vez atende ao convite generoso e amoroso da Érica, né? Que nos convidou para fazer esse bate-papo, né? Porque palestra mesmo, eu ainda gosto de dizer que é aquela que a gente está lá na casa espírita, né? Que a gente está confraternizando no mesmo tempo que a gente estuda, né? Então, o tema de hoje a gente achou bem oportuno, porque o Brasil e os brasileiros, e aí eu me dirijo especialmente a nós brasileiros espíritas de todo o país, para você que está agora aqui, num domingo, né? Se preparando para começar mais uma semana de trabalho, se preparando para descansar após um final de semana alegre ou triste, né? Todos nós temos as nossas caminhadas individuais. Então eu convido vocês a refletir um pouco sobre esse livro que chama Livro de Notáveis Reportagens com Chico Xavier, que é um compêndio de entrevistas que o jornalista Clementino de Alencar, que lá na década de 30 foi um enviado especial do jornal O Globo para entrevistar o Chico. Lembrando que na década de 30, né, ele estava sendo recém-descoberto, né, por toda a mídia daquela época, né, o menino Chico, que se tornara o moço Chico, após a publicação da obra ímpar, né, Parnaso de Além Túmulo, começou a ser, com as devidas diferenças entre a mídia da época e a mídia de hoje, né, muito assediado e procurado, né, por toda a imprensa lá dos idos da década de 30. Na pequena cidade de Pedro Leopoldo, em que tivemos a feliz oportunidade de estarmos lá com o pessoal do Ser, em alguns encontros, e que nos dá uma baita de uma saudade, né? Ô, saudade de aglomerar, né, minha filha? Como tá em moda dizer hoje, né? Então, o assunto de hoje, o texto dessa entrevista foi uma orientação política para o Brasil. E o interessante disso é que, olha só, a mídia da época, ela se preocupava bastante com as coisas do além-túmulo, né? Ao excepcional, ao diferente, né? O que não é diferente de hoje, né? Então, eu chamo primeiro a atenção de todos como que os jornais daquela época davam um enfoque que inicialmente era mais como uma manchete mesmo, uma coisa desacreditada. E no decorrer do nosso encontro aqui, eu vou mostrar para vocês como esse jornalista aprimorou
as suas matérias e o seu entendimento com relação a todos aqueles fenômenos que naquela época eram fenômenos mesmo, era novidade, né? O que não foi diferente da época de Kardec, né? Quando começou sua codificação e resolveu analisar aqueles fenômenos das mesas girantes. E isso nos idos lá de 1800 e pouco, lá, né? 1850, 1840, era circo na França. Para quem não assistiu, eu recomendo o filme do Allan Kardec, né? Que é o nosso codificador, que conta assim com maestria como que surgiu o Livro dos Espíritos e o início de toda a sua obra, né? Então, tal como aconteceu com Kardec na época, que é fenômenos que foram acontecendo, com o Chico não foi diferente. Então, houve sim uma atenção midiática, né? E considerando que não há uma folha que cai sem a vontade do Pai, considerando que, uma vez perguntado se os espíritos influenciam em nossas vidas, e eles respondem mais do que o compreendeis, né? Ou seja, que nós, embora tenhamos nosso livre-arbítrio, diariamente estamos sendo influenciados por uma gama de espíritos. Que espíritos esses? Aquele que você sintoniza com ele, tal como um rádio, né? Para quem gosta de ouvir funk, tem que sintonizar nas ondas de rádio, no streaming de um Instagram, de um YouTube, de um Spotify, que passe funk. Ou se você gosta de música gospel, gosta de música clássica, é a mesma coisa. Você tem que sintonizar nessas ondas vibratórias. Conosco acontece o mesmo. A influência dos espíritos em nossas vidas está diretamente ligado às vibrações que emitimos e recebemos. Então, não foi diferente com o espiritismo, onde os espíritos, através da mediunidade do Chico, interessantes do Humberto de Campos, do processamento da família do Humberto de Campos sobre a febre, sobre o Chico, né? Que ainda bem que foi absolvido judicialmente, né? Então, é engraçado como que na época houveram esses fenômenos que hoje talvez não existam tão ostensivamente, mas que eles ocorrem todos os dias. Então a mídia e a nossa fala de hoje se baseia nessas entrevistas, né? Que estão todas selecionadas no próprio site do Globo. Para quem for assinante, está disponível lá no acervo do jornal O Globo, e também nas obras que foram compêndios, né, dessas entrevistas, né? Que está disponível aí na internet, inclusive em PDF gratuitamente. Então, nessa matéria, a gente tem de interessante para introduzir todo esse pensamento com relação ao nosso tema, né, que é falar um pouco de política para o Brasil, para você que está aí ávido na polaridade que hoje tem tanto em nossa comunidade. Porque discorda da opinião política da outra. Quantos de nós atacamos nossos irmãos em defesa de um ideal político partidário que, segundo Paulo de Tarso, e porque eu estou trazendo Paulo, né? Primeiro porque Paulo nunca contradisse o Evangelho, muito ao contrário. A figura do Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo da gentilidade, o convertido Saulo de Damasco, que de perseguidor dos cristãos, de ávido doutor da lei, defensor da moral e dos ensinamentos judaicos, que estão todos lá no Velho Testamento e pela tradição oral da tradição e os ensinamentos dos estudiosos e os fariseus judaicos, né?
Esse mesmo cidadão, doutor da lei, nascido na mais alta casta da época, né? Em estando convertido, passou a dirigir-se aos seus irmãos cristãos. E, pasmem, né? Ele não encontrou no seio do farisaísmo a voz e a ressonância que o cristianismo redivivo, que a sintonia do amor, uma vez que Jesus disse que não vim destruir a lei, e sim dar o verdadeiro sentido, que é o amor, não encontrou essa ressonância, é a palavra mais coerente para a gente fazer uma analogia com o judaísmo, foi encontrar no mais ignorante, nos oprimidos, nos sofredores, nas mulheres da vida, nos leprosos, nos doentes, a forma de a pé, numa época que não tinha nenhum meio de comunicação eficaz, que era a palavra escrita e a tradição oral, que ia passando de comunidade em comunidade, através desse movimento custoso, onde ele sofreu grandes penas, que ele foi perseguido, que ele foi assaltado, que ele foi subjugado, apanhou muitas vezes em praça pública, foi preso pelos romanos, né? Com toda essa energia, ele se dirigiu aos irmãos, naquela época, todos aqueles mártires do cristianismo, de uma maneira direta e adaptada aos problemas que eles existiam. E a gente encontra na carta aos Filipenses, o engraçado que Filipo era uma região basicamente formada por pretórios romanos, né, pretorianos romanos, ou seja, homens e suas respectivas famílias ligadas a Roma, né, que por terem defendido o Estado romano, por defenderem César, ganharam a liberdade e a isenção de impostos, por exemplo, dentre tantas regalias. Então, dentro dessa comunidade de Filipo, existiam as comunidades e as igrejas, né, do caminho, como assim eram denominados os cristãos do início do cristianismo, na época de Paulo, com problemas do dia a dia. Então, na carta aos Filipenses, ele diz assim, ó: somente deveis portar-vos dignamente conforme o evangelho do Cristo, para que, quer vá e vos vejam, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Por que dessa carta? Porque existia já entre as comunidades cristãs uma certa revolta, por exemplo, com a prisão de Paulo. Por exemplo, com o fato de apenas os pretorianos romanos não serem obrigados a pagar impostos, ou seja, questões do dia a dia, questões assim claramente mundanas. Vem Paulo no cárcere, dá essa lição que qualquer que seja o ato tem que ser conforme o evangelho. Isso na primeira carta, no primeiro capítulo, né? Foi uma carta, no primeiro capítulo. E já no segundo capítulo, ele afina mais ainda o tom. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então, resumindo, se você é cristão, você não pode fazer para se vangloriar. Você não pode fazer para se sentir melhor que os demais. Você tem que fazer por humildade. E aí ele explica, né? Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Vejamos, não atente cada um para o que é propriamente seu. Se a gente colocar isso com relação à situação política que a gente tem hoje, essa polaridade que tanto afasta os corações, que tanto dizima a consciência, que tanto afasta nós, seres em evolução, da máxima do Cristo, amar o próximo como a si mesmo,
desde a época de Paulo, desde dos instantes primeiros da nossa doutrina cristã, que não tem nada de diferente do primeiro e do Antigo Testamento dos nossos irmãos judeus, apenas veio dar um verdadeiro sentido que agora na terceira revelação nós espíritas temos muitas chaves de ligação que vem Velho Testamento, Novo Testamento, né? A revelação de Cristo e a terceira revelação através do Espiritismo, que é o que nós estamos fazendo hoje. Perceber que não é de hoje que esse problema político, que esse problema rasteiro que se encontra nas nossas consciências de seres em evolução, que estamos nascendo, morrendo, renascendo, progredindo sempre, tal é a lei, já vem desde lá da época de Paulo. Então toda a entrevista dada por Emmanuel, que nós vamos passar em seguida, eu chamo a atenção de vocês, meus irmãos, pro nosso querido apóstolo Paulo, que, tal como Emmanuel, aqui na década de 30, aqui num país chamado Brasil, que só foi descoberto muitos anos depois, 1500 anos depois, né? A preocupação e as mazelas humanas são muito próximas, muito similares. E ele convoca todos nós ao exemplo do Cristo. E é isso que, para você que vai começar a me ouvir com relação àquela entrevista que vai ser dada, independente se você acha que eu sou de direita ou de esquerda, ou se eu estou aqui simplesmente sem fundamento nenhum, eu peço para você, meu irmão, que tenha uma coisa em relação a mim, Rodrigo: caridade. Porque a gente vai estudar tudo hoje com relação a esse exemplo, que de sorte haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Mestre, que sendo forma de Deus, a imagem e semelhança dele, não teve por usurpação ser igual a ele. Ele sempre dizia: a vontade vem do Pai, né? Em tantas oportunidades. Mas Jesus esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Então conclama a todos, a partir de agora, a tentar esse exercício tão difícil de ser o exemplo, de seguir o Cristo. É muito difícil seguir o Cristo. A gente está há 2000 anos tentando, e muitos de nós estamos assim, vamos conseguir isso daqui mais 2000 anos, daqui mais 5000 anos. Essa é a vantagem de sermos seres imortais, né? Apesar de que os tempos já chegaram, né? Não é que vão chegar, né? Então, olhem só a pergunta que foi feita, que dá o start inicial à nossa reflexão da noite. Como poderá o Brasil resolver a sua situação econômica dentro da democracia liberal? Contextualizando, meus irmãos, essa pergunta foi feita por um ouvinte, não é por um ouvinte, né? Por um seguidor do jornal O Globo, que enviava cartas ao jornalista, né? A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha e-mail prévio, então era por carta escrita, né? E esses, algumas entrevistas anteriores, Emmanuel comentou sobre a opinião dele à época. Isso daria um outro bate-papo, uma outra reflexão, né, específica, que lá na década de 30, comparado àqueles pensamentos de Marx, que vem da Europa, do comunismo, né, as ideias do comunismo daquela época, Emmanuel é bem claro dizer que naquela época e na condição que o Brasil está, o comunismo não era uma boa não era uma doutrina boa a ser aplicada à condição política e política e social do Brasil da época. E a gente, no final dessa reflexão, vai ver que
realmente até hoje, né? O comunismo tal como foi colocado. E aí em seguida veio essa carta. Como que então, numa democracia liberal, é possível? Então, a gente passa agora, ó, pergunta feita por um jornalista, um leitor dos anos 30 que defendia a ideia da aplicação no comunismo. Vejamos. Emmanuel é claro a dizer, somente fora do faccionismo e das lutas de clã. Aí eu vou ler a resposta do Emmanuel. A República Brasileira necessita de forças vitalícias no terreno político-administrativo que predominem sobre suas instituições de caráter temporário. Vamos repetir aqui? Que predominem, forças vitalícias, que predominem sobre suas instituições de caráter temporário. Então, nossas instituições e quem estão lá dirigindo elas, é claro que é de caráter temporário. Aí Emmanuel completa. Contrariando o faccionismo, as lutas de clã, existem no Brasil Império grandes poderes centralizados. Então vamos lá, estava vindo do Brasil Império até ali na década de 30, né? Poderes centralizados. Será que hoje está muito diferente? É você que vai fazer essa reflexão. É da formação de um poder como esses que a República necessita. Que poder? Forças vitalícias, né? Que ele citou anteriormente. A fim de corrigir os baldões, os defeitos, a instabilidade da política administrativa. Então, meus irmãos, vocês veem que Emmanuel já dá o tom que desde o Brasil Império, da época dos reis, da época dos aristocratas, né? Da época da política do café com leite, da época dos escravocratas, já vinha essa ideia, né? De faccionismo e lutas de clã. Aí eu pergunto para você, a hora que você encaminha esse ou aquele vídeo, a hora que você curte e compartilha esse ou aquele comentário nas suas redes sociais, você passou tal informação por esse clã? Será que isso não é o moderno faccionismo das lutas de clã, existentes até hoje no Brasil, mas com uma roupagem de marketing, né? Os grandes marqueteiros políticos, né? Que são cientistas contratados para realizar isso. Eu não vejo diferença nenhuma de um marqueteiro político de um engenheiro de armas, de um engenheiro de armas atômicas. Aquela pessoa que utiliza a sua inteligência, né? O seu poder de convencimento, o seu poder de inovação fora da sintonia do Cristo. E Emmanuel continua nessa entrevista. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Então ele está dizendo no contexto, né? Eu estou adiantando. Que temos, porém, a considerar no país o combate prejudiciais dos partidos, sob a ditadura dos mais implacáveis individualismos. Meus irmãos, estamos falando da década de 30. E Emmanuel já falava da ditadura dos mais implacáveis individualismos. Os interesses dos chefes nunca são prejudicados. Sobre o despotismo de sua vontade personalíssima estão os interesses da nação e das coletividades. Aí eu te pergunto. Não fica bravo comigo, tá? E se for comentar aí no vídeo embaixo, comente com caridade, tá? Porque eu sou um irmão em evolução. Mas eu vou fazer uma pergunta para você nesse momento. Você é aquela pessoa que tem um político de estimação? Você é aquela pessoa que, em prol de defender a sua ideia, de defender o seu ideal, não está deixando que despotismo da vontade personalíssima desse político de estimação turve a sua ideia, o seu raciocínio, esse sentimento nobre que é Deus dentro de você,
que Jesus Cristo nos traz e nos conclama diariamente. Eu não estou aqui para defender nenhum político, mas o que eu estou dizendo é que a balança ela tem que estar em equilíbrio. Quando ela está pendente mais de um lado ou mais do outro, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está em consonância com as leis de Deus, que são perfeitas, justas e imutáveis. Reflete comigo. Sob o despotismo de sua vontade personalíssima, estão, através de um marketing poderoso, de mecanismos robóticos, de algoritmos. Talvez você não saiba o que é isso, mas atrás da sua telinha aí, do seu Facebook, existem todos esses termos que são sistematicamente elaborados para, de repente, pela falta da sintonia dessas pessoas com o Cristo, com o Evangelho, com a luz do mundo, com a verdade, atrapalhando a sua vista. Assim como a minha, talvez, né? Assim como a minha também. Quem somos nós, né? Mas você percebeu que eu estou dizendo que existe algoritmo hoje com um texto de Emmanuel da década de 30. O que prova mais uma vez que o Espiritismo veio sim para ficar. O que aqueles que combatem as ideias trazidas por Emmanuel através do exemplo, da palavra e da pessoa que foi Chico Xavier, que nasceu miserável e morreu miserável, pobre, mas milionário de amor, milionário de bênçãos, que decidiu e teve a bênção de desencarnar quando o Brasil inteiro estivesse feliz, que foi quando nós ganhamos a Copa do Mundo. Essa pessoa, tão combatida hoje pelos céticos, pelos ateus, eu não estou dizendo aquele sou ateu graças a Deus, eu estou dizendo que aqueles que se embasam demais na ciência, né, deveriam observar esses escritos da década de 30 e fazer um paralelo igual nós estamos fazendo hoje, para ver que sim, a doutrina dos espíritos que vem de lá para cá é muito sólida e verdadeira, e que o espírito sopra em todo lugar e com grande verdade. É óbvio que nós temos um fenômeno hoje, especialmente dentro da doutrina espírita, que você pega um livro psicografado, está escrito lá, psicografado pelo espírito Piriri Pororó. Ah, é muito bom, eu vou comprar e tudo que está escrito nele é bom, é verdadeiro. Tomem cuidado, porque a gente tem que passar tudo que a gente lê pelo crivo das revelações. Então, eu, Rodrigo, particularmente, sempre me preocupo em comparar a leitura que estou fazendo com o que foi dito por Moisés, Jesus e Kardec no Pentateuco. Mas vamos continuar aqui. Em seguida, a entrevista traz um outro puxãozinho, né? Que aí Emmanuel começa a dar soluções para nós, né? Uma aproximação necessária. Aí Emmanuel diz: ora, nas condições atuais, não vamos pensar se é na década de 30 ou de hoje, vamos pensar no texto. Não se enquadraria no país outro regime não seja o da democracia. As experiências, porém, requerem uma salutar aproximação. Prestem atenção, meus irmãos. As experiências, porém, requerem uma salutar aproximação entre governantes e governados. E todo individualismo deve desaparecer nos interesses gerais. O que será que estamos fazendo? Estamos no meio da pandemia e o que a gente vê é todo mundo, né, de um lado ou de outro, contra ou a favor de um governo que foi legitimamente eleito pela maioria. Então, se o Emmanuel
com essas palavras, que a democracia, né, nas condições atuais e até hoje, não se, o Brasil, né, o país não se enquadraria em outro regime não seja o da democracia. Sim, meus irmãos, democracia é a arte de respeitar a vontade da maioria. E se estamos dentro de um regime democrático, com políticos que foram eleitos, por que tomamos atitude, muitas vezes radicais, extremistas, de ser ou totalmente a favor ou totalmente contra? Por que em detrimento, talvez, vamos citar o exemplo da pandemia, em detrimento de uma massa de médicos que estão lá sem UTI para atender, sem condições de trabalho, virando turno, eu que tenho o meu comércio fechado para não ter aglomeração, não ter circulação de pessoas, a gente resolve se degladiar, ao menos lembrar do Cristo, qualquer que seja a nossa posição, e lembrar que Deus não envia um fardo mais pesado do que as nossas forças, e lembrar que nada acontece senão pela vontade de Deus. Por que perdemos tanto tempo com passeatas, com panelaços, com tudo mais? Eu não estou dizendo que não devemos ter uma consciência crítica, uma consciência de, olha, governo, você está fazendo diferente daquilo que você se propôs em campanha, por exemplo. Essa tua atitude é corrupta, vai contra os interesses da nação. Isso não tem problema nenhum. Mas o que a gente vê na prática são os extremos. São os extremos. E somente através da democracia e da aproximação de nós, governados, com os nossos governantes, a gente pode sair dessa situação. A gente está no mesmo barco, entendeu? Então não adianta quem está lá no fundo, onde está o buraco, com um balde jogando fora a água o mais rápido possível, e quem está na popa ou na proa, né, dependendo de onde tiver o furo, falando, isso não tem problema nenhum, eu não tenho nada a ver com isso. Estamos no mesmo barco e ele pode afundar a qualquer momento. Interessante, né? Como que um texto da década de 30 é tão atual. E aí ele complementa: a questão é de homens, não de leis. Olha que fantástica o ensino de Emmanuel. A solução dos problemas das classes tem sido tratada com a mais acentuada ausência de tato pelos que dirigem o Estado. Então, nossos governantes, é claro que eles não têm tato, confundem política, né? Populismo, né? Atitudes atravessadas, postagens em redes sociais, né? Vamos trazer para o dia de hoje, totalmente equivocadas ou com uma finalidade diversa do que o verdadeiro sentido, que seria os grandes desequilíbrios, continuando o texto aqui, pessoal, os grandes desequilíbrios econômicos e o ceticismo de quantos vivem a esperar melhores dias para a nação são oriundos justamente dessa odiosa campanha personalista que infelicita há muitos anos as correntes políticas do país. Aí Emmanuel dá o seu tapa de luva, que não é de pelica. A questão é de homens e não de leis. As leis são boas e bastavam para controlar todos os fenômenos da vida social. A questão é de homens, não de leis. E eu posso dizer para você, meu irmão, e com propriedade, porque sou advogado. E como advogado, eu lido diariamente com leis. E afirmo para você que as nossas leis, dentre essas que eu estou citando aí, se tivéssemos se tivéssemos o hálito do Evangelho em nossas relações diárias, se tivéssemos em nossa sociedade, em nosso país, coração do mundo, pátria, somos um país pacifista. Somos um país que não pegamos em armas. Vários e vários movimentos
de pegarem armas. Eles não se concretizaram por quê? Porque somos um país forjado sobre os auspícios desígnios de Jesus Cristo. Para quem não leu Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, volta aqui nos vídeos do Geal, que tem uma palestra nossa sobre esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e todo o sentido que faz nós sermos uma das comunidades, um dos povos mais lindos de todo mundo. Por quê? Porque somos a mistura de espíritos que estavam cansados de sofrer e errar incessantemente a cada reencarnação lá no velho mundo. E tivemos a aventura de vir para um país hospital. Isso mesmo. A gente não veio para um país colônia de férias. A gente não veio para um país resort. O Brasil é um país hospital, forjado pela bondade de Cristo para regenerar nossos espíritos. E o que a gente se depara hoje? Lei seca. Para falar que a gente não pode beber e dirigir, porque vamos expor os nossos irmãos ao risco da nossa condução irresponsável de um veículo automotor. Lei da ficha limpa. Precisamos de uma lei que diga que aquele que nós votamos, muitos deles, toda eleição, há várias décadas. O Brasil tem um orgulho de dizer que defende a democracia há várias décadas. Precisar de uma lei da ficha limpa para que evite que esses mesmos políticos retornem ao poder através do nosso voto. Estatuto do idoso. Quem de nós acha que não vai chegar na velhice e que precisa dar a fila, um lugar na fila para aqueles que estão com os pés e as mãos calejadas de trabalho, aqueles que trouxeram o nosso país até hoje? Estatuto da criança e do adolescente. O absurdo que nós temos em precisar de leis que defendam aqueles que vão dirigir a nossa pátria no futuro, aqueles que vão cuidar de nós na velhice. Reforma trabalhista. É triste saber que nós, enquanto patrões ou empregados, precisamos de leis para regular as nossas situações, uma vez que ainda não temos dentro do nosso sentimento, né, o olhar menos exclusivista, um olhar menos eu quero mais para mim em detrimento do seu trabalho, ou eu quero mais para mim em detrimento da sua empresa. A empresa existe para promover emprego e renda e dignidade. Mas a gente precisa de leis e justiça do trabalho para regular essas situações. E tudo isso, meus irmãos, eu posso dizer isso com propriedade, a gente analisa as leis e no seu âmago, apesar da embalagem de marketing, da embalagem do discurso político e retórico, que é aquele mesmo que angaria votos e olhares e divide uma nação que deveria ser irmã, são os mesmos que criam leis de seus próprios interesses, de leis que falam que eles não podem ser processados, nossos deputados, nossos senadores, que falam que eles podem ser ininterruptamente eleitos por você, porque no dia a dia ele está ali no seu bairro humilde, oferecendo uma dentadura, oferecendo um óculos, para conseguir o seu voto. Leis que criam uma urna eletrônica, que sabe lá Deus a garantia que temos através desse processo. Lei do interesse de quem está no poder. E você aí brigando com a sua mãe por causa de política? Sério? Brigando com o seu confrade aí no centro por causa de ser de direita ou de esquerda? Mas estamos aqui relendo uma entrevista dada pelo Chico com instrução psicofônica do Emmanuel, acredito, de uma entrevista no jornal O Globo.
Pessoal, a nossa mídia já foi muito melhor, né? Vamos ser sinceros. Né? Olha o tipo de notícia que na década de 30 se veiculavam em nossos jornais. Eu fico triste. Se você é jornalista, eu me dirijo a você. Explica aí, comenta no nosso vídeo aí, cientificamente, por que que a nossa mídia, as notícias hoje são tão diferentes ou tão uníssonas, né? Parece um martelo batendo na bigorna, pem, 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 pem. A gente não consegue mais ver nenhum jornal, porque todos eles só têm uma nota. E eu não estou dizendo o samba de uma nota só, que é uma obra de arte do Tom Jobim, do Vinícius. Entendeu? Me diz aí você, amigo jornalista, por que estamos assim? É certo que hoje notícia boa é propaganda, notícia ruim é manchete. Então, se eu quero uma notícia boa, eu tenho que pagar. Nosso governo, por exemplo. E aí, quando ele não paga e a notícia ruim existe, ela é manchete. Ela vende. Likes, cliques, compartilhamentos. Será que é isso? Responde pra mim. Mas vamos continuar aqui. Me desculpe o desabafo, pessoal. Faltam cérebros e os sentimentos. Faltam os executores, os cérebros e os sentimentos. Evite-se a expressão do interesse pessoal. Tá vendo? Emmanuel já vem dando se tem a solução, sim, há. Ele começa aqui, evitando a expansão do interesse pessoal, evitando a expansão do exibicionismo, em prol, né? Cultive-se acima de tudo o interesse da coletividade. A coletividade é a nação e não se compreende o patriotismo fora da norma de nação. E ele continua aí para você agora, meu querido jornalista. O Clementino de Alencar, num dos trechos, antes de apresentar as perguntas e as respostas, eu deixei aí qual livro que é, né? Ele faz uma observação que, na minha opinião, é fantástica, né? E demonstra por que aquele jornalista de um jornal de grande circulação, o Globo, formador de opinião nacional, estava lá naquele momento com o Chico, né? Não existe acaso. Olha o que ele diz. Muitas são as consultas. Lembra daquela carta do leitor que era comunista e queria questionar a opinião do Emmanuel com relação à democracia, que eu, Rodrigo, posso defender que é a melhor forma da gente chegar em algum lugar, da gente evoluir nesse país, somente através da democracia. E democracia é respeitar a vontade da maioria e não o interesse próprio. Vou repetir, democracia é respeitar a vontade da maioria, tá? E aí ele diz que todas as cartas que chegavam para ele, muitas são as consultas que em nada vão além de preocupações puramente terrenas. Preocupações puramente terrenas. O leitor da década de 30 estava mandando carta para o jornal O Globo com questões e preocupações puramente terrenas. E aí ele continua. Aí faz uma pergunta, né? As nações estão vivendo um momento angustioso no terreno econômico. Qual a causa da crise que avassala o mundo? Logo depois que ele fez esse comentário, ele faz essa pergunta. Emmanuel vem. Há por todo canto fermento revolucionário. Falece a política, a autoridade para organizar um programa que corresponda aos anseios gerais. A ciência, a cada passo, se encontra num turbilhão de perplexidade. As religiões criaram um Deus antropomórfico, pondo de lado o reino do céu para alcançarem por quaisquer meios o reino da terra. A alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, ou seja, o reino do céu e o reino da terra, perde-se num emaranhado de conjecturas
e sofrimentos. Década de 30. As religiões estão criando um Deus humano. Em nome da religião, a gente tem política partidária de todo o viés, de direita, de esquerda, ou que se diz de centro, mas é de direita, que se diz de centro, mas é de esquerda, ou que ora é de direita, ora é de esquerda, conforme o interesse humano e mundano daquela ocasião. Ou seja, nós enquanto religião, porque sim, o Espiritismo é uma religião, embasado em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. 3 pilares. A ciência é para provar que os fenômenos espíritas são fidedignos e se aplicam desde a década de 30, por exemplo, que é o exemplo que nós temos hoje. A filosofia nos faz pensar por que estamos nos matando nos extremismos, na polaridade. Se nos dizemos cristãos, se nos dizemos defensores da ideia de que meu reino não é deste mundo mesmo, terreno, que meu reino é dos céus, na vida futura, e que todas as preocupações, no fundo, estão no charco das preocupações mundanas e materiais, desde a década de 30. E Emmanuel ainda explica: essa inquietação geral, a ausência de paz nos corações, será que é só em 30 que a gente estava com ausência de paz no coração? Estabelecem a crise avassaladora que abrange todos os domínios da atividade humana. As classes são dominadas pelos desvios de toda ordem, vícios do pensamento, vícios dos costumes, vícios da alimentação. O que se poderia fazer para que a ordem restabelecesse, para que o bem-estar social se efetivasse? Far-se-ia, mister, pirografar, ou seja, gravar com fogo, igual se faz na madeira, pirografar, no coração de cada homem a legenda célebre de Delfos. Estava escrito no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo. Estamos muito mais preocupados em pegar uma ideia pré-concebida, em pegar uma ideia que nos apraz, uma ideia que, o meu time do coração, a minha classe de trabalhadores, a minha classe de patrão, a minha classe, qualquer que seja, a minha religião, os meus parentes, aqueles que concordam comigo, obviamente. É mais fácil seguir a manada do que conhecermos a nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente conhece o nosso íntimo, a partir do momento em que encontramos dentro de nós o reino de Deus, que o reino de Deus, agora mais ainda escancarado, não é num templo de pedra, dentro da casa espírita. Estamos aqui dentro dos nossos lares, com os nossos celulares na mão, com os nossos computadores, com as nossas Smart TVs, pensando no Cristo, estudando as leis imutáveis de Deus, que é onipresente, perfeito, justo e extremamente misericordioso. E estamos deixando, em prol dessa defesa, desse efeito manada, desse efeito dedo nervoso de compartilhar aquilo que eu acho bonito, interessante, sem se conhecer a si mesmo. E muitas vezes, quando a gente deixa de se conhecer, esquece que foi operário, por exemplo. Esquece como foi duro um patrão déspota. De outro lado, sem se conhecer a nós mesmos, muitas vezes esquecemos que hoje estamos numa condição boa, privilegiada, conseguimos passar num concurso público e o resto não me interessa.
O meu salário vem de qualquer jeito. Eu acho certo o governo dar um auxílio, bolsa de 200 e poucos reais, enquanto eu estou ganhando 50 aqui, todo quinto dia útil na minha conta. Então, a falta de conhecer a si mesmo, muitas vezes nos leva a esquecer que eu estou numa condição hoje, que muitas vezes uma pessoa sofreu para que eu chegasse a ela. Você já parou para pensar como que sua mãe sofreu só para te dar a luz? Você já parou para pensar, talvez, quanto que seus pais, a duras penas, pagaram os seus estudos? Ah, o meu pai não fez nada disso para mim, eu sempre fui pobre. E onde eu estou é por minhas próprias pernas. Eu estudei, passei num concurso, eu consegui montar a minha empresa, eu entrei num bom emprego e ninguém me tira de lá porque eu sou muito bom. Ok. É para isso que existimos, para viver, morrer, renascer e progredir sempre. Nada se perde. E a evolução é uma lei de Deus. Então, mas será que a gente não está esquecendo de nos conhecermos? E com isso, estamos adotando posturas antagônicas? Posturas que, na verdade, deveriam ser de conciliação, de piedade? Então, meus irmãos, partindo para o fim do nosso encontro, eu pergunto a todos vocês: há solução? A guerra continuará amordalhando os corações. Os artigos de primeira necessidade serão destruídos pela falsa diretriz econômica de alguns países, quando muitos choram a falta de pão. A confusão prosseguirá dentro de todos os seus matizes, até que a crise espiritual que seja solucionada pelo esforço do homem, a fim de que a luz se faça no seu coração. O que se depreende, pois, no confusionismo odierno, é que os homens necessitam mais da verdade que dinheiro, e mais da luz espiritual que de pão. Preste atenção então nessa frase derradeira de um espírito luminar que veio através de uma figura fantástica, que ninguém tem dúvida da sua idoneidade, da sua honestidade, do seu exemplo de vida como Chico. Os homens necessitam mais da verdade do que de dinheiro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa? Será que esquecemos que Jesus disse que meu reino não é deste mundo? Será que está faltando então para a política desse país lembrar que tudo que for de interesse particular, tudo que for ligado à corrupção, tudo que for para deixar os políticos cada vez mais ricos, não interessa o que a justiça do mundo, a justiça do homem, os nossos superiores tribunais decidam, porque são homens que dão decisões. São homens que dão decisões em todas as instâncias. O juiz de primeiro grau, o juiz de segundo grau, os juízes da última instância do país. Por que a gente se preocupa tanto com essas decisões que são mundanas, que tem um viés político, que tem um viés de interesses escusos, que eu particularmente, eu não quero nem saber? Porque, meus irmãos, eu concordo plenamente. Conhecereis a verdade vos libertará. Meu reino não é deste mundo. Eu estou aqui, pessoal, para ensinar para os meus filhos, e eu tenho 3, que materialismo, que brigas por interesses políticos, que orgulho de casta, de partido, de sindicato, de qualquer viés que seja, ou mais para lá ou mais para cá, qualquer ideia que pense em separar um grupo do WhatsApp da minha família, eu vou combater. Porque meu reino não é deste mundo. Os verdadeiros laços de família não são do corpo, são do espírito. A cor, a quantidade de melanina que eu tenho nesse veículo carnal não diz respeito de quem eu sou. Portanto, racismo não cabe em ensinamentos que só a verdade que liberta poderá nos libertar
enquanto encarnados, enquanto seres em evolução, contribuindo cada um pouquinho, dia a dia, para que esse país, para que a política dos homens, para que nossos governantes possam dar a melhor direção possível. Nós vamos conseguir isso? Eu não sei. A quem mais foi dado, mais será pedido. Aos nossos governantes, que têm a obrigação de conduzir um país sem tanto viés político, sem tanta luta de ideologismo, sem tanto puxar para si mesmo a sardinha, é inteiramente deles a responsabilidade. Assim como é nossa de colocar eles aonde eles estão. Mas um dia chegará um momento que aquele político vai estar lá porque a maioria quer. E a maioria absoluta. E não rachado ao meio de 50 e zero nada por cento porque uma urna eletrônica disse que é. E é esse o Brasil que eu espero. É esse o Brasil que todos nós, a partir de agora, devemos lutar. Mais fraterno, amando o próximo como a si mesmo. E deixando de lado qualquer tipo de ideia de direita, de esquerda, de centro, qualquer ela que seja. Por quê? Os homens necessitam mais da verdade do que dinheiro, mais de luz espiritual do que de pão. Muita paz.